Saudações, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos aos estudos teosóficos de quinta-feira, onde nós trazemos os estudos sobre karma, dharma e reencarnação, e dando continuidade ao estudo dessa belíssima obra, Em Busca da Sabedoria, adentrando no mundo de Sirihan. Nós hoje começamos o quinto capítulo. E para trazer aqui para a gente maiores aprofundamentos sobre o tema, eu já convido aqui o nosso querido irmão, o Marcos Queiroz, ele que mora em Salvador, na Bahia, ele que é professor universitário, arquiteto, grande estudioso de ocultismo. Ele hoje vai trazer para a gente, então, esse tema. Então, Marcos, seja muito bem-vindo e a partir de agora eu passo a palavra para você para dar início aos nossos estudos de hoje. Ô, Márcia, muito obrigado. Para mim é um prazer mais uma vez estar aqui nesse grupo, né, que nós fazemos parte, né? Não podemos participar muitas vezes, mas dentro do possível a gente está aqui colaborando também. E assim, esse livro que nós estamos estudando, muito importante para o aprendizado, para nosso crescimento espiritual, ele tem em cada capítulo preciosidades incríveis, né? E esse capítulo que coube a mim, eu tenho certeza que até foi escolhido por conta já de eu ter assim também uma conexão muito forte também com a psicologia profunda, e vocês saberem disso, né? E aí, psique, né? E o intelecto é um assunto assim que mexe muito com a gente, mexe com uma série de fatores que relacionam a nossa forma de agir mentalmente, emocionalmente, intelectualmente com o mundo e, ao mesmo tempo, aqui com o trabalho de Ayn Sri Han, a gente consegue perceber como que isso tudo se relaciona também com os conteúdos mais transcendentes que a teosofia traz para a gente e que a filosofia oriental elucidou com muita clareza em muitos aspectos, mais até do que em alguns conteúdos vindos da psicologia, já que a gente nem sempre consegue fazer experimentos tão profundos quanto esses que a gente encontra através dos praticantes de yoga, dos praticantes de meditação, etc, etc. Então, assim, eu vou partir para uma compartilhamento aqui, né, de slides, para que a gente possa trocar ideias. Deixa eu ver aqui, pronto. Eu acho que eu estou compartilhando a tela inteira, não é isso? E você está compartilhando a tela do Zoom. Ah, não está aparecendo aí, não, o slide? Agora sim. Pronto. Aparece aí, né? Sim. Bom, então é isso. Nós fizemos esse primeiro slide aí, tudo, muitas das ilustrações, eu diria até que 95% das ilustrações que a gente usou são geradas por inteligência artificial, né? E que é uma coisa que está servindo muito para a gente até trazer ilustrações inéditas, ilustrações que a gente não acha nem na internet para pegar e tal, mas produzido de certa forma de acordo com o que a gente solicita, né? E tal. Então, quando a gente faz esse pedido, a gente faz um pedido que é já para poder ilustrar melhor, tornar mais didático o que a gente está trazendo para vocês, certo? Bom, então vamos lá. Eu quero começar justamente com. Deixa eu ver, não está passando aqui o slide. Bom, eu quero começar justamente com essa ideia de que a gente está, né, situando aqui que a gente está em um capítulo, né, o capítulo 5, né, desse livro aqui, Em Busca da Sabedoria. Não sei se está na frente aí esse elemento aqui. Bom, então, Em Busca da Sabedoria é o livro que a gente está estudando, e o capítulo 5 é esse que a gente vai abordar hoje, certo? E aí eu começo com uma frase já que dá o start para esse tema, que é o seguinte: pode-se afirmar com veracidade que a mente humana tem estado ocupada muito mais no passado do que atualmente
por superstições, bem como por verdades de uma natureza transcendental. Eu sempre ouvia, antes mesmo de entrar para me tornar membro da Sociedade Teosófica, uma coisa que eu ouvia muito, lia muito, era a ideia de que a teosofia sempre esteve entre a superstição e o materialismo. Ou seja, uma coisa é quando você é materialista a ponto de não acreditar em quase nada além do que os sentidos apontam para a gente, em um outro extremo está a superstição, que é você acreditar em tudo e você não ter um critério que possa envolver não só o plano físico, mas os outros planos dos quais a gente tem contato, com os quais a gente está relacionado o tempo inteiro e que nos ajudariam se a gente tivesse com abertura suficiente para os aprendizados que ocorrem nos vários níveis, nos vários planos, com os vários corpos sutis ou princípios sutis que a gente tem. E se a gente estiver aberto para isso, a gente vai ter condição não só de perceber que há algo além da matéria, mas também vai ter discernimento suficiente para perceber se esse algo poderá ser algo verdadeiro ou não. Algo que realmente pode ser útil para a gente, para o crescimento da gente, porque precisamos estar o tempo inteiro conectados com o nosso eu transcendente, com o nosso eu verdadeiro, para que a gente possa justamente separar o joio do trigo, para ter esse discernimento que tanto o livro Aos Pés do Mestre esclarece, inclusive como uma das primeiras recomendações, né? E a gente sabe que se a gente não tiver esse recurso, esse critério de avaliação sobre o que acontece à nossa volta, que seja sempre alerta, né, sobre o que está surgindo à nossa volta, a gente corre o risco de cair em muitas armadilhas, né? Então, é por isso que a gente vê no Evangelho sede prudentes como a serpente, né? Então, orar e vigiar, e tem vários momentos que a gente percebe o Mestre Jesus falando para a gente, né? O Cristo falando para a gente sobre esse cuidado que a gente tem que ter, né? Cuidado com os falsos profetas, e esses falsos profetas muitas vezes não são nem só seres que trazem informações para a gente, às vezes são até realidades que aparecem internamente ou externamente, mas fluindo dentro de uma realidade que a gente precisa ter cuidado sobre o que está acontecendo, né? E esse capítulo nos alerta muito sobre isso. Adiante a gente vê a fala, pode parecer paradoxal que possa haver uma tal justaposição de ideias e imaginações falsas, que são as superstições e verdades de caráter profundo, sublime e extraordinário. Mas assim tem sido. A mente filosófica na Índia, enquanto distinta das inclinações das massas, permaneceu com as verdades que haviam sido proclamadas porque eram muito satisfatórias. Então, a gente já vê aqui, de cara, uma forma de perceber como a gente consegue esclarecer justamente as dúvidas que surgem para a gente sobre o que é verdade e o que não é, né? Justamente através desses caminhos que a gente, na filosofia oriental, né, traz para a gente, porque a filosofia oriental explora justamente esse lado mais profundo do eu e faz com que a gente mergulhe, né, nesse estado e faz com que a gente se acostume com essa vivência que não é tão distante, não é tão fantástica, não é tão. Talvez seja fantástica por conta do fato de a gente não ter tanto domínio e para a gente ser uma coisa maravilhosa, e realmente é, mas é algo que a gente está vivenciando o tempo inteiro. Nesse momento que eu estou falando com você, eu estou usando o meu corpo mental. Estou usando a mente, né, para pensar, para utilizar esse pensamento. E uma coisa que é importante a gente sempre lembrar é que se eu estou usando nesse momento o meu corpo mental, eu estou focado neste corpo mental. E aí, dificilmente eu consigo, se eu estou realmente focado nesse corpo mental, eu consigo ter alguma coisa que me perturbe vinda do corpo astral ou alguma coisa que até permita ainda ter vislumbres tão grandes do intuitivo vindos do búdico ou do mental superior que faz a ponte com o búdico. Então, a gente acaba tendo esse caminho, e eu acabo lembrando também de um livro que eu não podia deixar de falar, né, de Jung, que ele tem um livro chamado A Natureza da Psique, e ele faz sempre uma comparação da consciência com o espectro visível. Imagine que o espectro visível é uma parte
de um conjunto de luzes de cores invisíveis e um conjunto de luzes que a gente consegue ver, que o olho da gente consegue ver. Mas existe uma faixa, existem faixas, várias faixas, antes do espectro visível e depois do espectro visível. Antes do espectro visível, a ciência chama de uma maneira genérica de infravermelho. Depois do espectro visível, também chamam de maneira indiscriminada de ultravioleta. Mas a gente sabe que essa divisão de ultravioleta e infravermelho da parte invisível são várias subdivisões de cores, várias oitavas de cores acima, várias oitavas de cores abaixo, e uma série de contextos que fogem à nossa capacidade de perceber com os olhos, mas que existem. E aí, quando a gente está num nível de evolutivo ou num nível ou numa condição que é do corpo físico, a gente não consegue ver o que está acima, não consegue ver o que está abaixo. No corpo astral, a gente consegue sim ver todas as luzes que estão abaixo do infravermelho e acima do ultravioleta, e, se a gente, e à medida que a gente vai partindo para outros corpos mais e mais sutis, a gente vai vendo cores mais sutis, espectros mais sutis, inclusive. Mas isso eu estou ilustrando para a gente entender por que que em determinados momentos, às vezes, Jung dizia assim, para a gente entender o arquétipo, que é algo que é profundo no nosso ser, algo que está num nível mais fundo de nossa psique, a gente precisa do intuitivo, do que está acima do espectro, né? Porque se a gente recorrer ao que está abaixo, a gente vai só ter contato com os instintos, que é o que está mais denso. E os instintos a gente não consegue aprender nada com eles, a não ser a vivência direta no físico. Então, o que está acima do espectro permite até que a gente faça uma imagem dos instintos e compreenda melhor os instintos, porque acima do nível de compreensão consciente estão outros níveis que a gente comparando agora, trazendo para o pensamento teosófico, a gente tem o corpo astral, o corpo mental, e esses corpos, eles permitem a gente compreender o que acontece conosco no mundo físico, ainda que o mundo físico tenha seu nível de compreensão que não seja intelectual, que não é ainda de um nível tal que permita a gente transformar imagens, fazer uma compreensão mais profunda, porque eles acontecem no nível físico mesmo, né? E toda a memória dessa experiência física vai ser registrada e vai acontecer no nível da nossa evolução dentro de um caminho que a gente prossegue e tal, e tal. Mas é interessante entender que os povos ditos primitivos, né, que na verdade muitas vezes eles são muito mais instintivos, e aí muita gente não entende por que aquele velho paradoxo que a psicologia traz da falácia pré-trans. A falácia pré-trans é uma coisa que eu já falei algumas vezes em alguns momentos, né, de palestra, mas vou tentar resumir aqui. É algo tipo, por exemplo, a gente valorizar, ou alguns psicólogos, como o próprio Jung mesmo, valorizar algum conhecimento, alguma forma de agir mais antiga, dita primitiva, mais até do que a dos povos chamados civilizados, porque eles têm um contato com a natureza, porque eles têm uma sensibilidade, às vezes, ao que está acontecendo à sua volta maior do que as pessoas quando usam o intelecto. Aí você se pergunta, então o intelecto é pernicioso? De uma certa forma, até sim, para algumas coisas, como a gente vai ver ao longo desse texto aqui. Mas é importante que a gente entenda que essa falácia pré-trans é o quê? É uma guerra que existe, de certa forma, entre entender o que é mais superior, é o que está pré-consciente ou o que está transconsciente, o que está na pré-pessoa ou na transpessoa, no que é pré-pessoal, no que é transpessoal. Porque o que é transpessoal, a gente atinge quando a gente alcança um nível evolutivo muito grande. Mas a gente já tem vislumbres disso quando a gente está no pré-pessoal, porque a gente tem auxiliares invisíveis, seres que lidam com o contexto do universo, fazem com que o universo funcione do jeito que ele funciona. São seres que fazem isso. Não é um mecanismo que os materialistas pensam que é um mecanismo físico que faz tudo funcionar, não. São seres vivos mesmo aí, que seres de uma hierarquia que vai desde elementais mais simples até seres angelicais, arcangelicais. E aí a gente entendendo
todo esse caminho, a gente sabe que, de certa forma, aquela analogia de Jung faz todo um sentido, porque existe um antes e existe um depois, existe um caminho para ser compreendido que é antes da gente ter aquela queda do Éden, que a gente passa a ter consciência e a gente passa a agir por nós mesmos. Existe um similar a isso no momento que a gente nasce e tem os pais acolhendo a gente, depois começa a nossa maturidade e a gente passa a ter nossa própria responsabilidade sobre a nossa vida. Então, tudo isso tem a ver com essa interação do iniciante, do inicial e depois o processo todo de aprendizado, de crescimento, amadurecimento, para depois a gente culminar em uma conexão maior com o transcendente e tendo passado pelas experiências que precisávamos passar para que a gente possa aprender tudo isso. Jung tem também um termo interessante que está associado a isso que a gente está falando aqui, que é participação mística. Participação mística é um conceito que de um antropólogo não lembro muito o nome dele, é Brum, alguma coisa Brum, ele fala a respeito disso, dizendo que, por exemplo, quando os primitivos eles olhavam para os fenômenos naturais, trovão, chuva, raios, etc., eles viam naquilo seres divinos. E aí eles atribuíam divindades a esses seres. Isso é que ele chama participação mística, é como se fosse você dizendo eu tenho que participar de alguma forma desse misticismo, e a participação é dando nome a esses deuses, fazendo com que eles possam me ajudar também em alguns momentos, porque eu vou fazer orações, rituais para ele, como os povos da caverna já faziam desenhos nas cavernas para poder conseguir fazer uma boa caça, porque eles achavam que isso era uma forma de magia e sabiam também que existiam seres na natureza que poderiam ajudar eles nessa tarefa. Então imaginem que essas criaturas ditas primitivas acreditavam muito em coisas que hoje a gente defende como verdades, né, vindas do Oriente, vindas de muitas outras esferas e através de conhecimentos que a gente pode obter por muitas e muitas, muitos caminhos, por muitas fontes, né, e que a gente percebe que tinha muito de verdade ali, mas a gente precisou passar por um período de maior amadurecimento do mental, do emocional e do mental, para que a gente pudesse depois ter esse tipo de conhecimento com uma outra perspectiva, com um outro olhar, com um olhar mais maduro, entendendo melhor alguns aspectos, entendendo melhor alguns conceitos, né? Aqui é uma ilustração que foi feita até por IA também, mostrando de um lado assim a representatividade da superstição, sendo que o IA talvez não seja tão teosofista e colocou até alguns simbolismos que eu não consideraria como superstição. Simbolismos alquímicos, simbolismos interessantes aqui, que estariam mais no nível transcendente do que no nível da superstição, né? Mas é aquela coisa. Por isso que é muito difícil, né? Imagine a gente querer esperar que a inteligência artificial tenha um discernimento suficiente para saber o que é superstição e o que é conhecimento transcendente, o que é a verdade no sentido da transcendência que a gente está falando aqui, certo? Bom, mas de qualquer forma, vocês veem o contato com a natureza e todos esses elementos como coisas que poderiam ser consideradas negativas, mas que, dentro de uma perspectiva que a gente percebe como um paradoxo que a psicologia não consegue entender e acaba explicando da maneira mais simplificada possível, tanto que existem hoje pesquisas profundas de assuntos da paranormalidade, assuntos que a gente poderia dizer que são assuntos até da teosofia, que a psicologia considera como anômalos. A gente tem muitos livros de psicólogos que são espiritualistas e que acabam tendo que classificar esse tipo de pesquisa dele como anomalias, mas que, de certa forma, a gente sabe que são anomalias porque são desconhecidas pelas pessoas que são mais materialistas e acabam sendo depreciadas e são consideradas como patológicas, como algo negativo, algo até pejorativo, para que não precise ser nem pesquisado nem estudado. Felizmente, tem pessoas que buscam esses estudos. Bom, aí continuando, tem uma passagem, eu estou pulando algumas partes, porque eu vi que realmente seria muito mais interessante a gente pegar os pontos mais fundamentais. Quando a mente e o coração humanos encontram alguma verdade ou conceito que responda aos anseios da alma ou que a satisfaça profundamente, a tendência seria de ater-se a ela até que passe a ser um mero lugar comum, como o que, na maioria dos casos, através de uma familiaridade mecânica.
Eu lembro aqui de uma passagem do livro A Grande Síntese, que é de Pietro Baldi, né? Que eu estudei muito esse livro na juventude que eu participava. E esse livro tem uma parte que fala técnica dos automatismos. É muito interessante essa técnica que ela diz assim, que a pessoa, toda vez que ela quer aprender alguma coisa, ela começa com dificuldade, tem dificuldade, vai, insistindo. Se tiver persistência, continua. Se for uma coisa difícil, ela pode até desistir. Mas aquele momento é o momento do trabalho, é o momento primeiro da vontade de fazer alguma coisa, de melhorar, que o Pietro Baldi chamava de superconsciência, que é o que vem pela frente, é aquela coisa que é o que desejo, é o que eu tenho vontade. É um pouco o chakra frontal, é um pouco lobo frontal do cérebro, é buscar coisas, é almejar o que a gente tem, planejar o que a gente quer fazer, anseios, vontades, etc. Depois a gente tem o trabalho, que é o consciente em si, tem o superconsciente, aí passa a tarefa para o consciente, porque a gente deseja primeiro fazer alguma coisa e depois trabalha muito aquilo dentro da gente para poder conseguir insistir até que algo aconteça de novo, que a gente melhore, transforme, aprenda alguma coisa nova, etc. Passado o período do consciente, isso tudo vira subconsciente. O que faz virar subconsciente é quando a gente joga isso no automatismo, quando a gente passa a ter aquilo tão já aprendido, tão assimilado, que deixa de ser algo tão importante porque a gente já aprendeu, né? Um exemplo que a gente costuma dar muito quando fala sobre isso é quando a pessoa quer dirigir, aprender a dirigir. Ela quer aprender a dirigir, e aí primeiro vem aquela vontade, vai, faz autoescola, etc, tal, insiste, começa barbeirando direto em vários momentos, então é o momento do consciente, né? E por último chega a época do automatismo, que tem até que ter cuidado, porque a pessoa faz tão automaticamente a passagem de marcha, a mudança, né, a utilização dos pedais, etc, que chega um momento que pode até fazer tão automaticamente que não está pensando muito sobre, em alguns momentos que precisa pensar. Então, assim, é um exemplo para mostrar como a gente aprende as coisas, muitas vezes, em várias instâncias, é, porque a gente deseja aprender, e se a gente exerce um esforço muito grande, a gente consegue alcançar e às vezes algumas pessoas têm mais vontade para algumas coisas, outras têm mais para outras, e é isso que faz com que muitas vezes pessoas tenham níveis diferentes evolutivos em áreas diferentes. Algumas pessoas são muito evoluídas em uma coisa e menos evoluídas em outras, muito em função disso. Claro que eu falando isso a grosso modo, mas a gente entende que não existe algo que possa dizer a você assim, não, quem estará no nível tal vai estar todo mundo nesse nivelado, igual, em igual circunstância, mas o que eu quero dizer é que a pessoa vai evoluindo no campo astral, no campo mental, em várias instâncias do campo astral, em várias instâncias do campo mental, e a gente atinge uma faixa evolutiva em que ali tem várias diferenças entre as pessoas também em seus níveis evolutivos, né? Mas interagem juntos dentro dessa troca de aprendizado, né? Então, a mente ela também passa por esse processo e a mente tem esses aprendizados que vão sendo assimilados e aos poucos adquiridos. E a gente, ao adquirindo, quando é bem adquirido, quando é bem conquistado, não se perde mais. Então, isso fica para sempre no nosso processo evolutivo, é registrado nos nossos corpos mais sutis, nos corpos que são imortais, né, ao longo de uma encarnação para outra, e a gente consegue realmente assimilar esses conteúdos, mais do que conteúdos, a gente consegue assimilar essas realidades espirituais que são alcançadas e são assimiladas a cada plano, em cada nível, e são registradas nos átomos permanentes, e esses átomos permanentes vão sendo absorvidos e o aprendizado vai sendo, de alguma forma, conquistado, confirmado. E aí a gente tem aqui adiante, nos dias atuais, estamos tanto mais ativos mentalmente quanto exteriormente do que estivemos no passado. Porém, somos menos abertos e sensíveis à verdade que pertence aos aspectos mais sutis da vida. As primeiras raças, embora menos desenvolvidas mentalmente, ou apenas menos ativas, reagiam muito mais às influências da natureza e possuíam também mais de um instinto que guiava as suas atividades e propósitos. A mente, assim como o pensamento e o instinto ou a intuição, não combinam. Então, isso foi mais ou menos o que eu já falei, né? Então, tem a ver com aquela coisa da falácia pré-trans.
que na verdade foi defendida muito pelo psicólogo budista Ken Wilber, né? E, de certa forma, questionando um pouco as ideias de Jung sobre essa questão de resgatar aqueles conteúdos que são arquetípicos, que vinham lá dos povos mais antigos e que acreditavam em mitologia e mesmo Jung tendo tido essa experiência por um processo de estudo de religião comparada, de mitologia comparada, ele, de certa forma, conseguiu alcançar realidades que a teosofia também alcançou, talvez não, com certeza, com uma abrangência muito maior, porque sabia, talvez mais ainda, a essência que estava por trás de tudo isso. Quando o Jung psicologizava tudo, transformava em algo como psicológico, em tudo isso aí, ao mesmo tempo a gente encontra na teosofia um caminho muito mais que explica através dos fenômenos ocorridos pelos próprios seres, né, de hierarquia bem sutil que atuam sobre tudo isso. O que eu estou querendo dizer, em outras palavras, é o que Jung chamava de inconsciente coletivo, a gente pode chamar hoje de um ser, um deva, superior, que traz, né, que faz a garantia de determinados acontecimentos existirem nas mentes de todo mundo, porque está conectado com todo mundo. Então, é só uma forma, dentro da psicologia, dentro de um caminho empírico, de se descobrir algo que que existe em outras esferas. E o curioso é que ele trouxe de religiões orientais informações, transformando em conteúdos e conceitos psicológicos, mas claro que ele, com certeza, tinha seus próprios conceitos mais avançados do que o que ele podia traduzir nos livros, porque senão ele já era taxado de místico. E isso era considerado negativo para ele como psicólogo. Imagine se ele assumisse completamente tudo que ele pensava. Sabe-se hoje que ele tinha muito mais, crenças muito mais profundas e religiosas do que ele manifestava. Bom, mas é interessante a gente perceber como duas esferas de busca, de pesquisa, que foram atrás dessa mitologia comparada e dessa religião comparada, chegaram a essas mesmas conclusões, porque realmente isso é algo que está na essência de tudo, está na essência de todas as religiões, então não poderia ser diferente. Toda vez que segue um rumo diferente, é porque os próprios fiéis daquela religião estão dando a essência um rumo diferenciado, um rumo que às vezes a sua cultura religiosa, a sua cultura local e às vezes as idiosincrasias de cada um dos praticantes dessas religiões iam fazendo alterações, modificações, para não dizer deturpações. Bom, aí eu venho para uma coisa que confirma aquilo que eu falei nesse instante aí, de que muitas vezes o pensamento pode até atrapalhar a gente. Foi dito que a mente é a assassina do real, porque tem uma tendência, enquanto ainda se encontra sob influência de forças que não controla ou compreende, de ficar pensando que está atendendo às suas inclinações, obliterando as próprias percepções. Suprime o real e projeta ideias que ocupam o lugar do real. Reage de acordo com o seu condicionamento. Isso é uma frase dita por Helena Blavatsky e que a gente sabe que traduz muito bem justamente aquela máxima que a gente sempre fala, que não há religião maior, superior que a verdade. E, de certa forma, a gente entende que, com isso, que as religiões que deveriam estar traduzindo da melhor forma possível essa verdade acabam dando encaminhamentos os mais variados dessas verdades por conta de várias coisas, várias possibilidades, várias vertentes que podem fazer com que a religião tome rumos que não são o da essência do ensinamento, o que seria a verdade no sentido mais pleno que essa palavra possui, né? Que justamente seria o caminho para justamente alcançar a sabedoria, né? Então, a gente entender que o pensamento, quando ele busca os interesses pessoais, às vezes entendendo que esses interesses pessoais são a sobrevivência, que são a necessidade básica do ser humano, é o que é a essência para a pessoa viver na Terra, e quando não consegue perceber qual a verdadeira essência, realmente o pensamento acaba sendo utilizado de uma maneira que não é a melhor, e sem considerar que os níveis de densidade da atuação desse pensamento também variam de acordo com a
sublimidade que se dá a ele com a capacidade de amplitude, de campo ampliado que pode ser dado para esse pensamento, para a esfera de alcance que esse pensamento pode trazer, certo? Mesmo quando ela, a mente, né, vê algo que efetivamente não está de acordo com as suas concepções prévias, atribui à sua visão um brilho ou uma interpretação, atendendo a seu estado de espírito ou condicionamento. É através dessas construções, das tortuosidades específicas que se desenvolvem que ela suprime o real e perde a capacidade de distingui-lo. Então a gente perde nada mais nada menos do que o discernimento, a capacidade de entender, né, de separar o joio do trigo, quando a gente justamente está obnublado por todas essas condições, né, que estão sendo colocadas. Podemos considerar a mente que é essencialmente um instrumento, que a mente é essencialmente um instrumento do pensamento como autossuficiente para a descoberta da verdade. A gente, se souber usar, se a gente tiver como usar dentro do que deveria ser o caminho ideal, a gente realmente alcançaria essa verdade, porque essa verdade está dentro de nós, né? Então, não é à toa que a frase que diz: Conhecereis a verdade vos libertará, está mostrando isso. Está mostrando que essa verdade é interna, está lá dentro. E a gente, quando consegue alcançar ela, a gente está se libertando todos esses caminhos que podem desviar a gente de um melhor processo de redenção espiritual, né? Porém, sem o auxílio da faculdade que percebe, ela pouco pode fazer. Ela tem conseguido fazer certas descobertas notáveis no campo da ciência, na base das percepções através dos sentidos, auxiliados por instrumentos, mas quando se trata de emoções humanas, finalidades ou relacionamentos, a mente, longe de descobrir a verdade, quer descobrir ou confirmar apenas aqueles fatos que atenderão às suas predileções. A verdade, nos seus aspectos mais sutis e profundos, onde assume um significado dificilmente imaginado por nós, não é alcançada através do pensamento, mas se revela pela faculdade ou faculdades que melhor percebem ou apenas percebem quando a mente está tranquila. Então, assim, se a gente está imbuído pelas necessidades físicas, como é muito comum, a gente não é nenhum crime isso, não. Porque a gente tem que sobreviver na Terra, a gente precisa se alimentar, para se alimentar precisa ter um trabalho, precisa ter um salário e tudo mais. Então, mas isso acaba sendo o ponto fundamental e cresce quando a gente começa a tornar isso algo mais ampliado, algo que vira algo exacerbado, ultrapassando os limites do que seria realmente o necessário para atender uma realidade física, uma realidade fisiológica, uma realidade de saúde, uma realidade de vitalidade humana, etc, etc, e começa a passar dos limites e passa a ser algo que ultrapassa, passa a ser supérfluo e passa por cima, inclusive, de outras possibilidades que outros teriam também de compartilhar daquilo que seria de todos e não de apenas uma pessoa. Enfim, é interessante a gente perceber como tudo isso leva a gente a compreender como existe uma instância de vida que a gente não consegue se desvencilhar porque os apegos nos puxam, porque às vezes as necessidades que deixam de ser necessidades e viram vícios ou viram apegos muito fortes, deixam a gente fora da sintonia do que seria o caminho ideal e a trajetória que a gente já tem como mecanismo da própria natureza da psique, ou da própria natureza da alma, ou da própria natureza do intelecto, trazendo para a gente todos os recursos, todos os instrumentos para o nosso crescimento acontecer, e só depende de nós, né? E aí eu trouxe também mostrando que muitas vezes essa capacidade, a religião traz para a gente caminhos que ajudam a gente a fugir um pouco disso, mas corre-se o risco também de, dentro da religião, a gente também cair em lamaçais de coisas que não são tão profundas ou tão verdadeiras, não estão muito em sintonia com a verdade que a gente está chamando transcendente às religiões em si, né? Infelizmente, a mente que está tão ativa no presente, de fato, as elimina em sua maior parte pelas suas agitações e tensões, devido a uma variedade de causas.
A mente tem sido comparada a um espelho, porém ela nada pode refletir corretamente enquanto se encontrar em um estado fragmentado ou confuso. A mente funciona na base da memória, mas até mesmo para depreender itens importantes, ela é, dela é preciso que esteja relativamente quieta. Você coloca uma chave, uma joia ou um objeto semelhante em algum lugar do qual não se lembra e a procura freneticamente em todos os lugares possíveis e impossíveis. Um determinado lugar está de um determinado lugar está de fato fora do âmbito da sua procura, você simplesmente não poderia ter deixado o objeto ali. Mas a mente, na sua ansiedade, lança a seguinte ideia: talvez eu tenha guardado o objeto naquele local. O impossível lhe afigura possível quando ela se encontra naquela condição. Mas se você puder estar internamente quieto e relaxado por um momento, a memória do que você fez com aquele objeto com bastante frequência vem por si mesma à superfície. Esta deve ser a experiência de muitas pessoas e constitui uma indicação da verdade maior de que a mente precisa estar tranquila, relaxada, em seu estado alerta, o que pode parecer uma contradição, mas realmente não é, e não está, e não está projetando a fim de encontrar-se face a face com a verdade. Dentro daquela analogia que a gente fez há pouco sobre a parte visível do espectro, a gente pode também fazer uma comparação aí. No momento em que a gente está focado no mental, a gente não consegue está associado ou de alguma forma vê o que está antes nem o que está depois. Então, quem está no mental não consegue ser tão influenciado assim pelo emocional, né? A gente sabe que existe um momento em que o astro mental vai atuar, exato, está bem na transição, e esse momento é justamente quando a emoção está tão forte, está tão negativa, está tão assim, a pessoa com muito medo de alguma coisa acontecer, e ela acaba não conseguindo fazer bem feito, não conseguindo pensar porque o emocional, o astral está influenciando de alguma forma. Quando a gente consegue focar mesmo no mental, esse astral vai perdendo sua influência e a gente consegue, de alguma maneira, aprofundar nisso. Isso vale também para os níveis mais sutis. Se a gente quiser concentrar no mental superior, no corpo causal, muito numa meditação, o mental tem que se apagar. A gente tem que deixar de parar de pensar, os pensamentos têm que começar a diminuir, diminuir até praticamente desaparecerem, ainda que sejam por pouco tempo, mas a gente conseguindo isso, a gente consegue realmente colocar o nosso foco em determinado ponto mais sutil, que seria o mental superior e, quem sabe, até o búdico. Bom, a pergunta que poderia surgir como um paradoxo é assim: se uma pessoa que tem medo de morrer e vai estar passando por um perigo, aquele perigo vai causar uma emoção tão forte, o medo vai causar uma emoção tão forte que ela não vai conseguir raciocinar direito para fazer alguma coisa que resolva. Porque aqui no exemplo que N. Srihan deu, é um exemplo até que não tem vida ou morte no processo, é uma chave perdida, que a pessoa ficou nervosa e teve um cuidado, e depois, quando ela parou e se concentrou na memória, lembrou de de onde botou e tal. Mas em alguns momentos que existe a vida ou morte como em jogo, a pessoa realmente vai ficar tão desesperada que não consegue é, pensar, concatenar direito, né? Quem não viu aqueles filmes que uma bomba estava na contagem regressiva e a pessoa tinha que cortar um fio, se era o vermelho ou o azul, se cortasse o vermelho explodia, se cortasse o azul parava a contagem regressiva. Então isso é um exemplo que a gente vê sempre acontecer como um clichê, mas isso é uma coisa importante para a gente perceber como a gente precisa realmente concentrar a nossa mente para poder vencer essas coisas. Mas aí viria um paradoxo. A pessoa poderia dizer assim: então, toda vez que uma pessoa estiver correndo risco de vida, ela vai morrer, porque ela não vai ter o emocional, o emocional vai estar desequilibrado e não vai estar conseguindo se concentrar no mental. Mas existe, felizmente, um mecanismo de astromental, da conexão do astromental, que pode permitir a gente, mesmo num estado de emoção muito ativa, muito forte, ele às vezes pode até fazer com que a gente torne o mental ainda mais ativo.
Isso até com participação do físico, né? Porque quando joga adrenalina no corpo, a gente também passa a ter uma atividade maior, a capacidade de correr, de fazer, de ter força, enfim. Então existe, felizmente, esse mecanismo, com participação sempre de seres, como a gente disse, né? Auxiliares invisíveis, que nessa hora não são nem só seres que cuidam do mecanismo no universo, são seres que realmente são responsáveis por auxiliar a gente de alguma maneira. Então, a gente sabe muito bem que as pessoas, os animais que estão no nível mais instintivo, e a gente, quando está num povo primitivo, mais no nível instintivo, a gente tem muito mais ajuda desses seres do que depois, quando a gente começa a ter a responsabilidade de atuar sozinho no mundo, e aí a gente precisa desenvolver a nossa habilidade para tal, certo? Existe um caso célebre nos Estados Unidos de uma senhora que ela foi olhar na caixa de correio, né? As mensagens que tinham lá, e sem querer ela bateu a porta e ficou presa do lado de fora, né? Aí vem ela que diz assim: Meu Deus, então o que é que eu posso fazer agora? Eu não consigo mais entrar em casa. E aí ela, quando estava um breve momento de nervosismo, de preocupação, que depois foi aplacado. Quando ela se tranquilizou, ela disse: Bom, já que eu estou aqui fora, deixa eu olhar as cartas. Quando ela foi abrir as cartas, ela viu que o irmão dela, que tinha ficado hospedado um tempo na casa dela, tinha levado a outra chave que ele tinha e estava devolvendo, porque ele esqueceu de devolver através de uma carta de correio. Aí você diz assim: Poxa, isso aí não é só uma pessoa que teve muita sorte. Na verdade, é um mecanismo do universo funcionando de alguma maneira, mostrando para a pessoa que se ela tivesse muito apavorada, ela iria procurar alguém para arrombar a porta, ela iria procurar algum vizinho, alguém que ajudasse ou coisa desse tipo, e iria criar uma tormenta. E aí ela teve um determinado momento que provavelmente foi de inspiração, mas ela nem, em algum momento nem percebeu, talvez, que teve essa inspiração. E foi lá e abriu a carta de correio, se tranquilizando, e isso ajudou ela a conseguir fazer. Isso está em um livro que relata os grandes milagres, tem uma relação de grandes milagres. Eu acho que são sincronicidades, né, dentro da epistemologia junguiana, que mostram como o mundo físico interage com o espiritual, com o mental, ao tempo inteiro, e a gente precisa estar atento para essas coisas e até ouvir os sinais que tem para serem dados para a gente, porque a gente acordado sonha também. Então, tem muitos simbolismos na nossa vida, à nossa volta, que podem ajudar a gente a conseguir alcançar o que a gente precisa dentro dessa encarnação. É mencionado que The Mahatma Letters, né, as cartas dos Mahatmas, em As Cartas dos Mahatma, entre outros livros que acabamos de passar, mas ainda não estamos muito além do nadir do ciclo humano. O Zenit sendo uma estação puramente espiritual. A mente humana está quase que totalmente imersa na atualidade em coisas materiais, com todas as obstruções e pressões que elas criam. Pode ter havido épocas piores no passado, mas isto dificilmente representa um consolo para nós. Estamos naquele subciclo da evolução da mente, no qual aquilo que mais lhe interessa são os fatos, bem como as alegrias a serem encontradas no campo das coisas materiais. No mundo contemporâneo, a maioria das pessoas interessa-se nesse conhecimento das coisas na medida em que contribuirão para o seu próprio conforto, prazer e nos mecanismos através dos quais os fatos com eles relacionados são descobertos e utilizados, e não naquelas coisas que exercem um apelo ao eu mais refinado, mais profundo, distanciado de qualquer finalidade material ou utilitária. Eu acho impressionante como o mecanismo de funcionamento do universo é tão sábio, é tão interessante, que toda vez que a gente precisa de algo de crescimento espiritual, algo que possa impulsionar um crescimento espiritual, existe um prazer presente ali de alguma maneira. Tanto na reprodução humana, na reprodução da espécie, sobrevivência da espécie, como, por exemplo, quando um professor às vezes alimenta o seu ego fazendo uma aula maravilhosa e ele está precisando ensinar, ele sente prazer nisso. Uma pessoa que canta e que sente o seu ego lá em cima porque está cantando e todo mundo está apreciando aquilo. Aquela música está sendo uma contribuição muito grande nas esferas energéticas e espirituais. Obras de arte que também as pessoas às vezes têm um ego
mais forte do que a própria arte, mas eles conseguem fazer com habilidade coisas que vão engrandecer a pessoa e que vão fazer também a própria pessoa aprender com aquela arte, porque aprende-se em esferas que não são tão físicas, que não são tão astrais, e que até num nível mais sutil está se aprendendo com aquela arte ali também. Então, eu acho interessante esses mecanismos. O grande problema é quando a gente coloca essas necessidades mais materiais ou físicas ou fisiológicas na frente das outras, na frente daquele caminho que a gente tem, talvez como essência e que pode ter sido impulsionado por algum daqueles mecanismos, mas a gente não percebe que eles são mecanismos mesmo para que a gente possa conseguir caminhar dentro do planeta com uma experiência que seja válida para o nosso processo evolutivo, né? A mente precisa ter liberdade, para chegar a descobertas de qualquer natureza, seja aquelas que marcaram o progresso deste século e os desenvolvimentos que conduziram até elas, ou descobertas que fazem parte da natureza mais profunda do homem. Enquanto a mente estava ocupada por determinadas ideias, por mais verdadeiras e importantes em si, elas não poderiam penetrar no mundo para explorar. Isto pode constituir parcialmente a razão por que a era da investigação científica, bem como os movimentos físicos em todas as direções visando a exploração, andou em uníssono com o declínio do interesse pela verdade filosófica e religiosa. Quando há uma estrela maravilhosa no céu brilhando e prendendo a nossa atenção, não se sente vontade de explorar o chão sobre os próprios pés ou estudar outras estrelas imediatamente próximas. É apenas quando a atenção da pessoa está liberta de encantamento de qualquer espécie e quando se precisa estar fisicamente ativo de alguma maneira que a pessoa está apta a iniciar uma busca para investigar as suas proximidades, visando descobrir o que as outras pessoas estão fazendo e dizendo. Isto não significa que a mente deveria afastar-se das profundas verdades que podem ter conhecido, mas a sua relação com aquelas verdades pode ser diferente daquilo que tem sido no caso do homem comum no passado. Nem a apreciação da verdade, nem a intensa felicidade que preenche o ser quando se encontra num estado de amor podem ser prejudiciais à liberdade. O que surge no caminho da liberdade é apego, é sempre o apego a uma sensação em qualquer nível que seja, que se considere como prazer a ser procurado ou mantido. Então, nos exemplos que eu dei aqui nesse instante, uma pessoa que se apega muito digamos assim, a veneração que as pessoas fazem a um artista que virou um pintor famoso, ou coisas desse tipo, ou a uma pessoa que está dando palestras e essas palestras passam a ser tão elogiadas e a pessoa começa a ficar subindo a cabeça em relação a isso, ou se achando ótimo e tal, uma pessoa. E, por exemplo, também quando a pessoa começa a fazer alguma coisa com habilidade também, e tantas outras coisas, né, que os prazeres que as pessoas gostam tanto, às vezes elas começam a determinado, se alimentar de determinado alimento que já não é tão saudável, mas ainda estaria dentro do nível que não mataria a pessoa, mas ela gosta tanto, aí vai, aí se torna uma pessoa que está sempre se alimentando daquilo que não é positivo para ela e acaba causando danos à saúde. Enfim, são tantas e tantas coisas que podem provocar coisas desse tipo que se a gente poderia ficar aqui o tempo inteiro só enumerando e talvez vocês possam estar também lembrando de situações do cotidiano da gente, do cotidiano de cada um de nós mesmo, né? Então, isso é bom a gente refletir, é bom a gente parar para pensar sobre isso, porque é o que a mensagem desse capítulo está querendo trazer para a gente perceber quanto às vezes é importante a gente ir mais a fundo em relação ao que está mobilizando a gente. Jung chamava isso de energia psíquica, né? É a libido, a chamada libido, que Freud chamava de libido. Jung também chamava de libido, mas ele preferia direcionar mais para o termo de energia psíquica, porque ele considerava que não era só no nível sexual, mas também em várias esferas. A nível sexual era tão assim complicada e tão difícil de resolver que Freud muitas vezes trabalhava muito focado nessa parte,
mas ele entendia que existem outras e outras formas de também direcionar a libido que não só a sexual, e elas todas são muitas vezes prejudiciais e que deixam a pessoa travada, estagnada em determinado caminho que a pessoa teria que trilhar, certo? Então, o foco é importante, o caminho que a gente precisa seguir, a sequência da nossa trajetória, né, é importantíssimo. As primeiras raças, nos seus contatos com a natureza em meio a qual viveram a maior parte de suas vidas, responderam às suas influências e às mudanças nos fenômenos, não de forma intelectual, não totalmente objetiva, porém de uma maneira diferente. É a natureza da sua resposta que deu origem às ideias que associaram com aqueles fenômenos. Se quisermos caracterizar esse tipo de resposta, era incluindo muitas emoções e sentimentos diferentes. Poderíamos chamá-las de respostas com natureza psíquica muito mais do que intelectual. Não foi sempre o medo que os inspirou, como comumente se supõe, né? O questionamento, né? A excitação e as diferentes ideias poéticas expressas nos livros antigos prendiam as suas mentes numa medida que não compreendemos e, portanto, não estamos dispostos a dar-lhes espaço atualmente. A natureza do homem tem sido dividida em intelectual, espiritual e material, mas também podemos dividi-la em espiritual, psíquica e física, considerando o intelecto como operando em formas diferentes em todos esses níveis. Pode haver uma inteligência puramente espiritual, totalmente incondicionada, há a mente composta e movida por várias influências psíquicas, e há também o intelecto objetivo, como o de um cientista que, em relação às coisas da matéria, pode também ser objetivo, com relação a todas as suas coisas, porém, na maioria das vezes, não o é. As coisas da matéria, um muro de pedra, por exemplo, impõe-se a sua objetividade. Não podemos mudá-lo como mudamos nossas ideias e opiniões de acordo com a nossa conveniência ou desejos. Vamos continuar aqui para ver se dá tempo de ler o que na relação com o mundo físico inflexível que se obtém o treinamento necessário em objetividade, ou seja, em ver as coisas como elas são. Podemos ter uma inclinação para sonhar, porém somos sempre despertos nos nossos sonhos, sejam diurnos ou noturnos, pelos fatos duros da vida. Quando forem duros em demasia, nada pode ser mais bem-vindo do que o esquecimento que vem com o sono. Distanciado deste mundo do sono, pode-se sonhar e o sonho pode ser cheio de prazer, mas é em estado desperto que desenvolvemos o espírito realístico de reconhecer fatos e atender demandas e obrigações das quais não podemos fugir segundo a nossa vontade e prazer, embora haja muitas pessoas que gostariam de fazê-lo, sonhando parcialmente, até mesmo quando estão acordadas. Bom, isso tudo a gente sabe que, dentro de uma perspectiva mais ampla, a gente sabe que o mundo físico, o mundo espiritual, o mundo astral, mental, etc., eles são um mundo só, que na verdade se divide em dimensões, divide em conexões que vão estar ali relacionadas, e a gente entender isso é entender que tudo que a gente vivencia lá e cá, no astral, no mental, etc., são experiências que vão sendo vividas, e essas experiências são acumulações de coisas que vão acontecendo, e a gente saber lidar com isso, saber quando a gente precisa atuar com o mental e até com o físico, quando faz experimentos científicos que são muito importantes. Por exemplo, no momento da pandemia, se não existissem os cientistas atuando no físico, com uma preocupação material, que era o fisiológico, o humano, talvez a espécie se extinguisse, ou sei lá, ou pelo menos reduzisse muito mais a população do que as pessoas que já morreram com a pandemia. Então, pensem aí o grau de importância do ponto de vista espiritual, do ponto de vista planetária, vamos dizer, foi
o trabalho desses cientistas, né? E como foi importante a gente ter consciência em relação a isso. Em várias instâncias, em vários níveis, isso tem que acontecer também. A gente tem que entender que o que está em cima é como o que está embaixo em várias condições, inclusive na que a gente entende, por exemplo, os mecanismos que fazem a gente sobreviver, que fazem a nossa saúde se manter presente, mesmo quando a gente é atacado por algum vírus ou atacado por alguma coisa. Esses mesmos mecanismos existem também na esfera astral, na esfera é, mental, na esfera búdica, enfim. E são mecanismos que a gente sabe que fazem parte de uma criação, de um plano divino, e esse plano divino é tão perfeito que conseguiu fazer isso. A gente consegue ver isso na esfera física, na esfera emocional e psíquica, a gente só através de pesquisadores como os vários estudiosos, né? A gente tem um outro exemplo, para não ficar citando só Jung, a gente tem um exemplo, Rupert Sheldrake, que trabalhou na esfera do biológico e trouxe para a gente muitas informações também de como existem também esses mecanismos. Existe o Humberto Maturana e Francisco Varela, que também são biólogos e trouxeram o conceito de autopoieses, mostrando que a gente tem no nosso mundo físico, no nosso mundo orgânico, a gente tem mecanismos que fazem com que a gente se autorregenere, que se autoinfluencie, porque a gente tem dentro de nós uma autocriação. A palavra autopoiesis é autocriação, porque poiese é criação. Então a gente tem um mecanismo de autocriação que Pierre Teilhard de Chardin já falava há muito tempo sobre isso também no seu livro Fenômeno Humano, que ele chamava isso de estado de gênese, né? E esse estado de gênese é a ideia de que nós estamos o tempo inteiro em estado de criação, em estado de fazer com que a vida continue existindo e que a vida continue mantendo tudo que está em volta com vitalidade, inclusive aquilo que a gente não considera que seja vivo dentro das instâncias de Dizian, Helena Blavatsky, que diz para a gente que tudo que existe no universo é vivo, tudo que existe no universo tem sua vitalidade, sua inteligência, sua energia psíquica aí presente em estado primitivo, em estado latente, mas que está em processo de evolução. Bom, o ser psíquico, ou para usar um termo que pode ser mais familiar para alguns, a entidade astromental tem uma natureza que se presta a qualquer influência que a afeta, sendo muito mais negativa do que positiva, né? Ela também age, mas a sua ação tem uma qualidade semelhante ao sonho e é essencialmente mecânica. Ela ou age a partir de um instinto que desenvolveu, ou reage às coisas externas de acordo com a sua natureza e sem qualquer, desculpa, iniciativa real vinda do seu interior. Possui impulsos interiores e desejos e procura uma forma de saciá-los. Há descrições de elementais nas primeiras obras de literatura teosófica que fornecem um insight da natureza da psique humana, uma natureza que torna possível, depois de separá-la do seu invólucro físico, transformá-la numa figura fantasmagórica vivendo a sua vida mecanicamente com a tendência e ideias nela já vividas. Eu enxergo o mecanismo astromental, o mundo psíquico, a psique, como tendo, obviamente, os seus mecanismos, como eu disse, mas a gente precisa saber usá-los. A diferença da escolha do joio e do trigo que a gente falou, né? A capacidade de ter um discernimento e fazer conduzir aquilo tudo é mais ou menos trazer o fio de ligação dos nossos princípios mais elevados, mais transcendentes, como caminho para resgatar essa vida psíquica. Isso acontece tanto na teosofia quanto na psicologia, porque quando a gente sabe que, de certa forma, sonhar é trazer, como a gente está vendo aqui, né? É trazer para a gente alguns indícios do que a gente tem por fazer pela frente, porque às vezes se pergunta assim, o que é quando a gente tem um sonho que avisa a gente de alguma coisa, quem é que está avisando? Quem é que está fazendo esse aviso? É um ser espiritual? Alguma coisa assim? Na verdade, é o nosso eu mesmo, porque o nosso eu mesmo sabe o que a gente precisa para o futuro. E não é à toa que quando a gente ouve falar que o inconsciente coletivo sabe, o inconsciente pessoal não sabe tanto e o consciente não sabe é nada, porque precisa deles para poder conseguir
construir uma realidade melhor. E por isso que a vida psíquica depende muito disso, depende muito dessa interação, dessa conexão, desse fio de ligação, desse antacarana aí, né? Então, essa conexão é que vai fazer com que a gente suba pela corda, né? Pela escada que precisa ser subida da evolução e faz com que a gente realmente consiga trilhar caminhos que ajudem melhor a esse processo todo acontecer. A gente sabe que as pessoas têm os seus mecanismos naturais, a gente passa por momentos de tristeza e alegria ao longo de muitos momentos da nossa vida e a gente tem mecanismos que a gente até já sabe e se autoconhecendo sabe o que que faz para poder melhorar, sair de um estado muito triste em algum momento, né? Assim como também quando chega num nível digamos assim, de descontrole completo de determinada situação de desequilíbrio, a gente precisa de ajuda de alguém, e essa ajuda pode ser até de parceiros, amigos, pode ser de auxiliares visíveis, pode ser de psicólogos, terapeutas, etc. Isso é o que acontece também quando a gente se fere e tem uma forma de cicatrização natural, mas quando é uma ferida muito grave, a gente não consegue realmente ter uma cicatrização suficiente. Então, tudo tá tudo dentro de um plano e a gente precisa conhecer esse plano, a gente precisa conhecer parte desse plano, pelo menos, que cabe a gente conhecer para que a gente possa usar ele dentro do nosso caminho, né? E aí trazer no nosso horizonte o que precisa ser feito, né? Porque eu, quando falo que aquelas mensagens simbólicas que vêm através de sonhos são mensagens do nosso próprio inconsciente querendo nos ajudar, eu estou trazendo isso da própria psicologia junguiana, né? Que traz essa informação para a gente, dizendo que ele se inspira no Atma dos hinduístas, porque ele fala que o self se assemelha muito ao Atma do hinduísmo. Então, ele trouxe mesmo da cultura indiana, por isso que a gente consegue, de alguma maneira, até entender algumas coisas, porque ele traz referenciais psicológicos para a gente compreender algumas coisas que foram ditas pela filosofia oriental e nos ajuda muito, né, a compreender certas coisas que, às vezes, dentro de uma linguagem oriental, a gente acaba não conhecendo. Então, é interessante a gente saber de todas essas informações que ajudam a gente. Ele conta, por exemplo, um caso que eu nunca esqueço no livro Homem e Seus Símbolos. Ele conta um caso de um alpinista que ele sempre sonhava com ele caindo de uma montanha que ele estava subindo, né? E sonhava isso direto, e Jung alertava ele que aquilo ali era possivelmente um sonho inconsciente, um sonho arquetípico de um inconsciente coletivo, dizendo a ele que tivesse cuidado ou que parasse com aquela prática que algum dia poderia dar errado. E aí, dito e certo, pouco tempo depois, ele caiu uma montanha dessa e acabou levando com ele uma pessoa que estava presa na corda. Então, Jung, depois disso, passou a estudar ainda mais a fundo também, porque isso foi um dos pacientes dele, e ele percebeu como era importante a interpretação dos sonhos, entender bem a interpretação dos sonhos, e principalmente a própria pessoa entender essa interpretação, porque esses sonhos nada mais são do que uma carta do inconsciente da própria pessoa tentando falar para o consciente, avisando coisas importantes, às vezes de uma relevância tão grande quanto essa. Claro que a experiência de passar para uma outra vida, para uma outra existência, também faz parte da vida humana, mas quem sabe se com esse aviso que estava sendo dado, não poderia ser parte da experiência dele também ficar mais algum tempo na Terra para novas experiências. Então, a gente entender esse mecanismo do que é o inconsciente, o que o inconsciente tem para trazer para a gente, e como ele está sempre avisando como ser mais elevado que nós temos, né? Sempre com mensagens importantes para a gente aprender disso alguma coisa. Então, a psique vai ser a ponte para isso, porque sem esse mecanismo, esse processo astromental, que seria aqui o corpo astral e o corpo mental, entendendo aqui como corpo etérico. Então, esses dois princípios aqui são de grande importância para conectar esses três princípios, que seria o Atma, o Budi, e o Manas, que é o mental superior, e aí a gente tem o mental inferior, o astral, o etérico e o físico. Então ele está exatamente bem nessa ponte aí da ligação do mais transcendente, o mais elevado, permitindo a gente conseguir fazer tudo que precisa fazer para a nossa existência e para que a gente possa realmente aproveitar ao máximo a nossa existência na Terra, né?
A vida é realmente rica quando se está aberto às influências da natureza, respondendo à natureza e à beleza de todas as coisas com que se depara, inclusive os sentimentos humanos, mas pode-se estar aberto e mesmo assim não ser superado pelas influências a que estamos expostos, abertos sem prejudicar a própria liberdade ou integridade. Se tudo o que acontece a uma pessoa, tudo o que impressiona, deixa uma marca permanente, então toda a natureza da pessoa será de tal modo modificada e coberta que praticamente nada permanece de sua condição original. Então, assim, a individualidade continua, a gente precisa ter essa individualidade mesmo tendo a nosso inconsciente coletivo, mesmo fazendo parte integral na natureza, né? Mesmo fazendo parte de um plano divino, a gente continua mantendo essa individualidade dentro desse processo de crescimento espiritual e nós somos parte desse todo, né? A natureza psíquica que age no seu automatismo como se fosse uma entidade por si mesma, pode transformar-se em uma figura sinistra, carregada de todas as influências que acumulou como uma pedra em movimento que reuniu muito do limo em degeneração. Então, todas as experiências vividas são acumuladas e aprendidas e com a memória, eu acho interessante quando fala da memória aí como processo importante, né, do psíquico, do aprendizado, porque o próprio Rupert Sheldrake diz que os campos morfogenéticos são formados de memória. E a memória de uma existência nossa é acumulada para a memória das existências das gerações futuras, né? Então, quando se fala de raça, está se falando de períodos e períodos imensos de aprendizados que são transferidos, e isso fica muito registrado nas teorias de vários cientistas e nesses ensinamentos que envolvem a psique humana e que envolvem também o biológico, porque o biológico e o psíquico estão dentro de um mesmo mundo, estão dentro de um mesmo universo, por mais que pareçam estar em universos diferentes, né? E aí a gente entende até porque o mundo existe essa totalidade, existe esse unus mundos, que é um termo que é muito usado pelos alquimistas, e toda essa conexão que existe em tudo e que a gente pode até uma coisa que é importante que eu acho que me inspirou muito quando eu li esse capítulo novamente, depois de já ter lido o livro, né? É que eu sempre lembro das informações dos orientais que quando a gente está na natureza e respira fundo, vai para um campo assim, na convivência com animais, na convivência com, eh, eu diria ainda que com elementais, seres da natureza, quando a gente está numa montanha, acima de um mar, respirando aquele ar puro e vivenciando aquilo tudo, a gente não está só experimentando o físico. A gente não está só experimentando o astral, a gente não está só experimentando o mental, a gente está experimentando os planos mais sutis ali, ao mesmo tempo, no ser integral que nós somos. Então, quanto nós aprendemos em uma experiência dessa é incalculável. É incalculável quanto num estado desse de aproveitar, de integrar com a natureza, não se pode avaliar quanto a gente aprende, quanto a gente também ganha de saúde, de energia para a vida, de vitalidade, né? Eu tenho estudado atualmente um conteúdo que a gente chama lá na nossa faculdade de neuroarquitetura, que é envolvendo a parte psicológica dentro da arquitetura, como o sistema nervoso se responde ao ambiente. E a gente, dentro da neuroarquitetura, tem uma abordagem que se chama design biofílico, que estuda a biofilia. Biofilia nada mais é do que a, a, a irmandade, a amizade com a vida, a conexão muito forte de amor que nós temos à vida intrínseca dentro de nós, porque nós passamos muito mais, muito, muito mais tempo da nossa vida na natureza, em convívio com a natureza, em todo aquele período pré-histórico que a gente viveu como um ser mais primitivo, a gente viveu em contato com a natureza, e o tempo que a gente vive na cidade é muito menor. Então por isso que as plantas, as vegetações e até um quadro com a natureza, né, presente no ambiente interfere no nosso psicológico, interfere neurologicamente para a gente, fazendo com que a gente consiga resultados favoráveis para a nossa saúde de alguma maneira. Então, contato com a natureza, contato com animais, contato com vegetações, com seres vivos de um modo geral, é ter no ambiente muito mais familiaridade com a nossa essência natural do que qualquer outra coisa.
A mente que ficou mesclada com influências que são ativas na natureza psíquica precisa sair dessa condição, o casulo ou teia na qual ficou aprisionado, e poderá fazer isso na medida em que ganha determinado grau de objetividade em relação à sua própria condição. É apenas quando a mente se liberta das sensações e emoções nas quais fica presa em um estado de não percepção que ela reconquista o caráter de manas, puro e simples. Somente então, manas é a mental, né? O conteúdo do plano mental. Somente então ela é verdadeiramente ela mesma e não algo diferente em que se tenha tornado. A pessoa que atingiu esta liberdade nela própria não deixa de ser humana, incapaz de emoções ou sentimentos. A natureza psíquica não é eliminada, porém transformada de maneira que ela começa a vibrar com uma liberdade que não havia experimentado previamente, manifestando uma qualidade tão diferente de sua condição anterior quanto um céu límpido e é de um céu coberto de nuvens ou de um céu coberto de nuvem. Enquanto a mente se encontrar sobre a oscilação de esperanças, desejos e sonhos centrados nela mesma, a sua atividade é como o movimento de um sonâmbulo. Pode ser que a mente de muitos animais, como uma ovelha ou búfalo, esteja numa condição que, ao julgar pela sua aparência e comportamento, é mais próxima da fronteira entre o estado acordado e o sonho do que um ser humano médio. Elas nos dão a impressão de não estarem em contato com o mundo externo, exceto de uma maneira muito parcial. Espera-se que sofram menos devido a esta condição. A natureza psíquica pode também refletir aquela verdade no seu próprio nível e nas suas próprias cores, mas apenas o faz quando passou pela transformação e purificação necessárias, quando deixou de projetar a partir de seu condicionamento particular. A música ilustra de uma maneira notável os diferentes aspectos, bem como os modos de sua ação. Pode haver música para atender a todos os instintos, inclinações e tendências do homem. A música é agradável e por isso as pessoas a ouvem, mas nem toda música é realmente bela a julgar pelos padrões aceitáveis por uma mente casta, austera e espiritual. Existe a chamada música plena, especialmente na atualidade, que corresponde a gostos populares em outros assuntos e inclinações. A esfera psíquica é, por excelência, a esfera de Maia. H.P. Blavatsky chama a sala da ilusão, ligada à sala da ignorância ou ausência de percepção. Mas a forma ou modo de existência de que é uma expressão objetiva tem o seu valor e lugar na constituição total do homem. É uma sala de ilusão porque, na presente condição da humanidade, ela está repleta em sua maior parte de criações das imaginações extravagantes e febris do homem. Mas quando a necessária mudança nele se realizar, será um mundo diferente em todos os sentidos que ele criará para si mesmo. Vamos terminar logo o texto, que já está quase no fim. Deve haver alguns que são os arautos de uma nova era, que testemunharão uma nova cultura diferente da atual. Foi com esta esperança que o movimento teosófico veio à existência, quando as pessoas dizem: sabemos tudo sobre fraternidade, existem tantas organizações que a pregam, então o que há de especial no caráter da sociedade teosófica? E estas pessoas não conseguem perceber o propósito amplo para o qual existe a sociedade. Existem muitos membros que também não o veem. Todo o objetivo da sociedade é de realizar uma mudança fundamental na vida e na visão do homem. A natureza desta mudança precisa ser compreendida por nós e transmitida para o mundo como um todo. Todos os objetivos da sociedade e o seu nome especificamente apontam na direção desta mudança. Algumas pessoas pensam que a sociedade teria grande êxito se apenas os seus membros pudessem ser contados em milhões ao invés de apenas milhares, talvez externamente, porém não na realidade. É, Em todos, aí finalizando, a gente tem essa frase.
Em todos nós precisa haver a aurora de um novo sentido, uma nova percepção, sem a qual não é possível transformar a fraternidade em uma realidade ou encontrar a senda que conduz ao objetivo mais almejável para todos nós, seja sob o nome de paz, felicidade, verdade ou qualquer outro. Então, pessoal, esse era o tema e esse é o texto que a gente ficou responsável por trazer para vocês hoje. Era muito texto, né, mas eu acho que não podia deixar de colocar algumas dessas informações que são dentro com a linguagem, com as próprias palavras de Andrew Ram, fica muito mais claro para a gente. A gente fez o possível para tentar também traduzir algumas outras coisas, mas acho que com o texto dele a gente entende até melhor. E não sei se eu passei muito aí, né, Márcio? Eu acho que eu passei do tempo. Não, nós temos até Não? as 21. Ah, beleza. É, não, eu acho muito intrigante esse assunto e você trouxe essas imagens aí que ajuda a gente a visualizar melhor. E aí, Marcos, essa questão da gente entender o nosso inconsciente, da gente perceber como é que a gente faz realmente para a gente, tem como, eu sei que você estuda muito Jung, como é que a gente faz para entender melhor essas mensagens que a gente recebe nos sonhos, essas sincronicidades? Será que tem uma forma que a gente pode aprimorar, que a gente possa aprimorar para a gente tentar entender melhor o nosso inconsciente que é tão forte, que nos avisa, que nos convida a, a, a viver outras realidades e que a gente não consegue compreender? Olha, eu tenho vivido uma experiência muito forte de uns tempos para cá, desde quando eu comecei a estudar mais Jung, porque desde que eu li o livro Sincronicidade, né, que é um livro fininho, inclusive, ele fala, por exemplo, que não é um assunto a mais de Jung, sincronicidade. Quando Jung conseguiu construir esse conceito junto com Wolfgang Pauli, que era um paciente dele, no livro Alquimia e Psicologia e Alquimia, ele relata alguns sonhos de Wolfgang Pauli, que depois saiu em um livro muito mais completo desses sonhos todos, mostrando que você precisa de muitos sonhos para poder conseguir perceber uma profundidade tão grande, mas ao mesmo tempo você pode construir isso no seu cotidiano. E foi isso que eles conseguiram, o Wolfgang Pauli, como um físico, da física quântica, inclusive, e Jung, juntos, construíram o conceito de sincronicidade. E quando ele construiu, ele descobriu que a sincronicidade não era um conteúdo da psicologia. Tudo que ele tinha construído até então estava dentro da sincronicidade. Ou seja, a sincronicidade é uma epistemologia. O que é uma epistemologia? Uma visão de mundo. Em síntese, o que muita gente não entende muito o que é sincronicidade, mas sincronicidade é o mundo físico e o mundo mental são um mundo só. E sendo um mundo só, o que acontece em volta de nós é como um sonho. A gente está acordado. Isso foi dito até nesse capítulo aí de Puene Sirhan, quando ele fala que assim, nós desejamos sonhar acordados, mas nós já estamos sonhando acordados de alguma forma, porque tudo que acontece à nossa volta, os simbolismos que acontecem à nossa volta, podem ser interpretados do mesmo jeito que a gente interpreta os sonhos, né? Então, Marie-Louise von Franz fala de uma maneira diferente isso, e até eu já vi Jung também em alguns livros falar sobre isso, que é assim, ele diz mais ou menos o seguinte, que nós sonhamos 24 horas por dia, só que quando nós estamos acordados, a nossa mente não deixa a gente perceber o nosso sonho, o que é, em outras palavras, a vivência astral, a vivência mental, a vivência búdica, né? São vivências que estão acontecendo, mesmo a gente aqui, eu conversando com você nesse momento, conversando com todo mundo que está aqui nessa sala, todo mundo está vivenciando esses espectros todos, né? Sutis de consciência. Mas a gente consegue, se a gente tiver o controle do foco para qual a gente quer ter no momento, foco no mental, foco no intuitivo, né? Meditou, foi no foco lá em cima, no intuitivo, no búdico, a gente vai conseguir ter as informações que a gente precisa, ter assim,
os simbolismos traduzidos e interpretados do modo que deve ser mesmo para cada situação que a gente vivencia e que a gente precisa vivenciar, né? Mas a gente não tem ainda esse controle. E a busca que a gente precisa ter é de entender essa realidade como una. E que na teosofia a gente tem isso o tempo inteiro. A vida una presente, essa busca da vida una. Então, a vida una é o grande segredo, é a grande chave de a gente entender essa vida como vida una, como um mundo monista, um mundo que tem uma mônada. Nós somos uma mônada porque somos uno com tudo, somos uno com o outro. O inconsciente coletivo está muito longe de expressar completamente o que, dentro de uma visão ocultista, mostraria. O que Jung trouxe, é, por mais que a gente use a alegoria do iceberg para falar do consciente e do inconsciente, eu vou usar agora de outra forma. Eu vou dizer que tudo que Jung trouxe ainda é a ponta do iceberg. Porque tem muito mais aí, né? O que ele conseguiu ver, e já foi um mérito muito grande, foi o que ele conseguiu experimentar e conseguiu trazer, fazer conexões com o que a filosofia oriental trouxe, e ele chegou um momento que ele disse que se rendia. Ele se rendia por quê? Porque ele dizia que toda a psicologia que ele era capaz de reunir, estudar, aprender, experimentar, ainda era insuficiente diante da psicologia que o yoga traz. Porque o yoga está Nossa, muito acima, está muito acima de tudo isso, entendeu? Ele teve essa humildade, entendeu, de dizer isso. Mas ele conseguiu vislumbres, né, sim, que ajudaram a ele construir o caminho dele, né? Então, quando eu estou dizendo que eu vivi muitas experiências novas, principalmente quando eu comecei a estudar sobre os sonhos, porque havia aquela pergunta assim: o que é que eu faço para lembrar dos meus sonhos? O que é que eu faço para poder usar os sonhos como terapêutica, né? Porque sabe-se que quando uma pessoa não conseguia sonhar e lembrar dos sonhos, na terapia de Jung ele usava caixa de areia, ele usava vários recursos, assim, que é uma coisa de você inventar história com bonequinhos em cima de uma caixa de areia e aquela história deixar a sua criança brotar e aquilo ali ser algo traduzível de interpretações. Mas também tem técnica para você lembrar dos seus sonhos. Uma das coisas mais interessantes e mais eficazes para lembrar do sonho é você colocar um caderninho com um lápis ou uma hum, caneta do lado, na cabeceira, porque você já vai estar se predispondo, né, a quando você acordar no meio da noite, alguma coisa assim, você já anotar rápido, porque aquele sonho que você anotou quando você acordou de madrugada vai se modificar quando você dormir e acordar de novo, ou vai ser esquecido por completo. E quando ele se modifica, ele perde a essência da informação que ele teria para dizer para a gente. Porque a gente é a mente que vai trabalhando ele e vai fazendo com que ele vire alguma coisa que é na direção do que a gente quer. Um pouco assim, eu estou desejando determinada coisa, então eu quero que quando eu acordar eu interprete desse jeito, porque vai ser mais útil para eu, como um ser consciente acordado aqui, vivendo na Terra. Mas a informação que ele trouxe foi outra, muito mais. É uma doutrina secreta do sonho aí, né? Entendeu? sim. Que a gente precisa buscar. Marie-Louise von Franz fala isso em alquimia. Às vezes o sonho é até entrecortado e completamente assim estranho para a gente quando a gente anota do jeito que ele foi mesmo. Mas se a gente buscar os simbolismos que estão ali atrás, a gente vai entender o que é que ele está querendo dizer. E começar a estimular essa linguagem, começar a usar essa linguagem do inconsciente, vai fazendo cada vez mais vocês se familiarizarem, as pessoas se familiarizarem com essa linguagem, faz com que a gente cada vez mais consiga ouvir essas mensagens, esses simbolismos que estão à nossa volta, entendeu? A cada instante, a cada acontecimento. Agora, com a experiência que a gente fez numa ONG que a gente está trabalhando, de abraço à microcefalia, o tanto de coincidência, entre aspas, que aconteceu, né? Que a gente fica assim pensando, poxa, meu Deus, então não tem como duvidar de que isso daí está sendo, essas coincidências é como se elas fossem sinais dizendo que esse trabalho é um bom trabalho, é esse caminho que a gente tem que fazer daqui para frente. Até então eu estava fazendo na escola o quê? Chaise longue, espreguiçadeira para os alunos dormirem com uma madeireira que estava ajudando a gente a fazer coisas para a escola. Aí fizemos uma casinha de cachorro, que tem dois cachorrinhos que ficam lá na escola, na faculdade de arquitetura. Aí resolvemos fazer um parapódium, que é um equipamento que deixa a criança paraplégica em pé e faz ela ficar saudável por algumas horas, alguns minutos. Poxa, e isso não é assim, é algo forte o suficiente para mostrar para a gente que essas mensagens que vinham como, sim, como
coincidências significativas, que é o termo que se dá para as sincronicidades, elas eram mensagens mesmo para dizer a gente que esse é o caminho, que isso é uma coisa positiva para a gente fazer e continuar fazendo, entendeu? Eu, assim, na minha maneira leiga de ver, eu entendo a sincronicidade como essa conexão entre o mundo físico, o mundo mental e o emocional, psíquico. Sim, Então, sim, quando essas três realidades se conectam, elas se manifestam e é um impulso, um sinal para você, olha, realmente, isso aí está de acordo com o plano, você está seguindo. E pode acontecer, eu acho que deve acontecer, quando a gente começa a prestar atenção, muitas vezes. Eu isso. também tenho uma amiga que quando ela saía de casa e via um caminhão escrito mudanças, ela já associava que aquilo era uma mensagem. Tem coisas que as pessoas criam também, né? É, Mas o experimento que ocorreu com o escaravelho, né, que é o famoso caso que a paciente de Jung estava relutante assim de mudar a vida dela no que Jung estava sugerindo para poder melhorar. E aí precisava de um impacto, de uma sacudidela. E a sacudidela foi mais ou menos ela ter sonhado com o escaravelho, e no momento exato que ela estava contando essa história do escaravelho que ela sonhou, aparece um inseto muito próximo a um escaravelho. Não era exatamente um escaravelho, mas era o uhum, que mais se assemelharia a um escaravelho na Suíça, que não tinha escaravelho. sim, Aí Jung fez essa conexão e aí muita gente pensa que assim, primeiro que ela não anteviu, não foi um sonho premonitório, adivinhando que o escaravelho iria aparecer lá, mas ele fez pesquisas com relação a isso, junto com o Wolfgang Pauli, até chegar à conclusão de que justamente o mundo físico e o mundo psíquico são uma continuidade, são um contínuo. Ele chama a totalidade, né? Ele chama aquele um nos mundos, né? Que ele vem da alquimia, ele traz da alquimia. Então, assim, é como se ele estivesse mostrando como uma coisa e a outra não são diferentes, né? Então, é importante a gente entender isso porque existe uma espécie de disputa na internet aí de duas pessoas, porque estavam questionando um pouco o que Lúcia Helena Galvão falou, dizendo justamente sobre sincronicidade. Ela fala desse jeito sobre a sincronicidade. Primeiro, contando que existe essa integração do mundo psíquico com o mundo físico, mas também dizendo que isso é um sinal, de alguma forma. E aí, um psicólogo junguiano, que é mais preso ao caminho técnico Jung, ele dizia que somente a questão de conexão do mundo físico com o psíquico que é o conceito de sincronicidade. Não essa possibilidade de entender que quando você vê uma sincronicidade, há um sinal ali presente. Só que a gente vai encontrar também Jung dizendo que sincronicidade, o sinônimo da sincronicidade seria coincidência significativa. E o uhum, significativo, quando você associa a uma vontade espiritual de crescimento, você vai entender que esse significado se tem um significado, tem alguém mandando uma mensagem e alguém recebendo essa mensagem. Quem sim, está mandando essa mensagem, quem está recebendo essa mensagem? Se é o nosso eu que está mandando essa mensagem, nosso eu superior mandando para o nosso eu inferior. Então, está havendo ali uma conexão através de símbolos que transcendem o mundo dos sonhos, que vão para o mundo do físico, de alguma forma. Então, ela está certa de alguma forma, mesmo que isso não tenha sido dito explicitamente por Jung, porque o que ela está juntando é simplesmente o fato de Jung falar das coincidências significativas que não tem relação causal uma com a outra. Não foi uma que causou, não foi o sonho da moça que sonhou com o escaravelho que causou o escaravelho aparecer lá. São coisas que acontecem energeticamente, fluindo como uma realidade. É um uhum, pouco mais ou menos o que acontece assim. O universo ele é tão assim orgânico. O plano divino é tão assim gigantesco que a gente não consegue perceber. A história mesmo da senhora que saiu para ver as cartas no correio e não se desesperou completamente, foi lá, pegou a- ali a chave, achou a chave e conseguiu entrar de volta na casa. Aquilo ali não pode ser explicado por fenômenos causais, não pode ser explicado nem por fenômenos psíquicos. Como seria esse fenômeno psíquico? O irmão dela anteviu que ela iria ficar presa do lado de fora e mandou a carta e ela coincidiu certinho naquele dia. É uma coisa improvável, uma coisa que não tem fundamento, porque ele não saberia que iria
naquele horário a carta ia chegar, aquele horário ela iria estar ali. Aí entra outro tipo de explicação, uma explicação que Peter Russell fala no livro Despertar da Terra. Ele diz assim, que assim como a célula do nosso estômago, quando ela está precisando de alimento, ela transmite essa informação inconscientemente para o estômago. Esse estômago transmite isso inconsciente por sinais nervosos, vai para o cérebro, a pessoa fica com fome, elimina suco gástrico, elimina o ácido cítrico, a pessoa fica com fome, come alguma coisa, esse alimento chega, vai ser quebrado, até que esse alimento totalmente quebrado quimicamente chega à célula do estômago, certo? Quando chega na célula do estômago, imagine-se você ou nós todos como uma célula do estômago que teve fome e a comida chegou. Aí você pensa assim, esse mecanismo todo que ocorreu não estaria nunca ao alcance da célula do estômago. E parece para ela mágica, né? Parece que foi mágica. Eu tive fome e me deram de comer. Eu tive fome e apareceu a comida. Mas não foi mágica. Existe todo um mecanismo que transcende a compreensão da célula Leis que nós não estomacal. conhecemos, isso é verdade. Exatamente. A Juliane está perguntando de quem é o livro Sincronicidades que você É de citou? Jung. É de É Jung. Jung. É É. Jung, Juliane. O Felipe, você também havia levantado a mão, meu querido. Não, eu Pode ia ser. só comentar que esse negócio de sincronicidade, não sei se as pessoas confundem e tal. É, esses tempos eu vi um vídeo no YouTube de alguém que tava, tô tendo esse negócio de sincronicidade e tal, que ele sempre olhava o horário às 11h11. Não sei que relação ele quer dizer com isso. Ah, sempre às 11h11, sempre às 12h12, sabe? Sim. Não, existe assim, uma máxima aí do pessoal falar que o 1111 é um portal de conexão, etc, etc. Agora, quem lê o livro Sincronicidade vai entender que é importante fazer uma distinção muito grande entre uma coisa que é sincrônica e uma coisa que é sincronística. São dois termos diferentes. E, inclusive, isso acaba sendo um equívoco em muitas traduções, que as pessoas usam o termo sincronístico para uma coisa que é sincrônica, é com uma coisa que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Quando, na verdade, sincronístico tem a ver com sincronicidade, e sincrônico tem a ver com algo que ocorre ao mesmo tempo, sabe? Então, se você está, por exemplo, se alguém está assistindo esse vídeo nesse momento que a gente está falando, sendo exibido no YouTube, nesse momento agora, ela está sincrônica conosco. Então, esse é o adjetivo para dizer uma coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. Sincronístico não tem nada a ver com isso. Porque sim é equiparação, de alguma forma. Mas o cronístico tá mais no sentido de dizer que existe uma interação entre essas coisas, que não é uma interação causal, não é uma interação de causa e efeito, mas ela aconteceu. Então, o fenômeno de 11:11 só poderia ser algo é, sincronístico se a gente dissesse assim: eu vou olhar para o relógio e vai aparecer 11:11. Aí ele olha, aparece 11:11, entendeu? É uma coisa que não foi o fato de eu pensar que eu vou olhar e vai aparecer 11:11 que causou ser 11:11. A gente sabe que a gente não mexe, a gente não tem esse poder de interferir no tempo. Então, são coisas assim que a gente tem que entender. Precisa haver uma relação de significação sem que seja uma relação causal, de causa e efeito. Entende? Então, aí é por isso que é coincidência. Aí muita gente diz assim, tem gente que fala muita frase assim, coincidência não existe. O problema é que coincidência existe. A gente diz que coincidência não existe, mas coincidência existe. Só que as coincidências têm significado. Elas não são Uhum. aleatórias. Elas fazem parte de um plano. Entendeu? Exato, eu acho que esse é justamente a essência. Tem que ter um significado, não é uma coisa que não te diz nada. Você não, que efeito teria? É, Sim. Não, ô, valeu, Marcos. Marcos, só para finalizar aqui, o Valdir fez um questionamento, ele está preocupado com a lei do karma. Ele sim. pergunta assim, só para a gente finalizar: se ações e até pensamentos geram karma, e reencarnando neste planeta de causa e efeito, penso que a reencarnação é eterna. Ninguém passa uma vida neste planeta sem sequer ter um mau pensamento ou uma ação negativa. Por mais boas que as ações por mais que as boas ações anulem as más, o retorno será eterno? Olha,
São muitas perguntas dentro de uma só, né? Na verdade, a reencarnação não é eterna. Chega um momento em que você passa pelos ciclos de reencarnações e passa para outras esferas. Que esferas são essas? A gente sabe das rondas e cadeias planetárias que são muitos e muitos milênios e milênios de vivências acontecendo e fluxos acontecendo, né? Então a gente passa por muitas experiências e passa por, inclusive, mundos diferentes. Esse mundo que a gente está aqui é um dos milhares que a gente vai viver ao longo de todo o processo da gente de evolução, né? Então, tem aquele processo que a gente até chama de involução, mas nada mais é do que o ser que nós somos, emanação divina, chispa divina, passando por várias instâncias cada vez mais densas, que é o que o N. Ciran chamou de o Nadir, que a gente não chegou ainda, né? O Zenit e o Nadir. Então a gente ainda não chegou, né? A gente já até chegou, mas está passando por ele assim. Então, de alguma forma, passar por todo esse processo de descida para depois de subida, isso tudo é um caminho que acontece. E a lei do karma, ela existe, é importante para que a gente consiga ter assim, um freio no nosso processo, porque a gente nos tenha, a gente tem liberdade, né? Tem livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio é condicionado para o processo evolutivo. Ou seja, a gente não tem escapatória, a gente vai evoluir de qualquer jeito. Agora, cuidado, porque se você tenta fugir muito desse caminho, você vai sofrer mais. Então, tem aquilo que a gente chama de evolução com a dor, a evolução por amor, aquela velha história que a gente fala sempre, mas o karma está aí presente e a reencarnação vai existir o tempo inteiro, vai existir até um certo momento em que a gente vai passar para outras esferas de evolução que vão ser com outros mecanismos, com outros caminhos. A gente vai estar passando até, quem sabe, vivendo hierarquias espirituais que vão atuar de uma outra maneira dentro do universo, né? É, o grande segredo, eu diria para o nosso irmão Valdir aqui, é não pensar no karma. Faça o bem, eleve seus pensamentos, purifique seus pensamentos, e você nem vai perceber que esse karma existe, tá bom? É, bom, chegamos ao final, pessoal, da nossa live de hoje, agradecendo imensamente aqui a partilha, a contribuição do Marcos. Lembrando que na próxima quinta nós vamos continuar com o estudo do livro. Esse livro, ele não é, embora nós estamos seguindo os capítulos, mas ele é um livro composto por artigos, não estão exatamente uma continuidade, então vocês podem assistir a qualquer momento, não é uma sequência de capítulos assim, no sentido de que existe um ensinamento contínuo, mas são mensagens maravilhosas, ensinamentos muito profundos do Sirihan, que vale a pena a gente compartilhar, estudar. E é muito bom estar com todo mundo aqui e convido a todos a estarem novamente na próxima quinta, pelo calendário que sou eu que estarei aqui, falando um pouco sobre a vida extraordinária na visão de Sirihan. Tá bom, meus irmãos? Um fraterno abraço a todos e voltamos na próxima quinta. Um grande abraço a todos e a todas.